Graça e paz, um ótimo dia, um dia abençoado para você, para mim, para todos nós. Muito obrigado, meu querido amigo, que tem nos dado essa audiência, que tem nos abençoado e nos dado motivos para continuarmos. Porque sem o teu like, sem o teu compartilhamento, sem a tua curtida, na verdade, e sem tu apertar o sininho e a inscrição, eu não consigo. Ou seja, o sininho, eu acho que a inscrição está aqui e o sininho vai estar aqui. Então, se você não fizer essas coisas, não nos dá condições de continuar. E eu quero agradecer aí pela possibilidade, oportunidade e generosidade em eu poder continuar. E peço, reitero isso, que você continue, curta, se inscreva, aperte o sininho, para que a gente possa continuar com outros temas aí. Eu sou pastor, estou pastor, meu nome é Marcos Félix e a gente tem procurado fazer algo diferente, ainda que simples, para abençoar a sua vida. Então eu te agradeço. Hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, muitos problemas. Vou repetir. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, muitos problemas. Eu quero me basear lá em Daniel 6, de 1 a 28. Mas eu vou ler apenas o versículo de número 10, que diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia já em sua casa janelas abertas que dava para a banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Bem, a gente aqui vai falar sobre um pouquinho de uma história que você conhece, que fizeram uma armação para que o rei Dário fosse com seu anel selar uma conformidade de mexer com a vaidade daquele governante, para que ninguém fizesse menção de nenhum outro Deus, a não ser reverenciasse aquele governante, o Dário. Na verdade, o Dário é a história de Daniel na cova dos leões. E aí todos os príncipes, presidentes, todos aqueles homens ali que estavam também no outro patamar, assim como Daniel, fizeram uma emboscada por inveja de Daniel. Eles tinham inveja de Daniel e queriam acabar com Daniel de qualquer jeito. E fizeram um edito lá para poder exterminar e Daniel acabar na cova dos leões. O texto fala de Daniel 1 a 28, que eles procuravam uma ocasião. E não tinha, diz o texto, que eles não tinham o que achar de errado em Daniel, a não ser algo que mexesse com a crença, a fé, o Deus de Daniel. E isso a gente vê no versículo 4. E aí, eles fizeram um edito, uma assinatura e uma escritura que não poderia ser revogada. A partir da assinatura, do carimbo, do anel do rei Dário, com certeza não havia possibilidade de poder voltar. O versículo 7 diz assim: todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazer firme este mandamento: que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então, armada a situação toda, era o único modo deles pegarem Daniel. E aí, o que acontece? Daniel soube do negócio, estava ali, porque ele é óbvio, ele estava ali no meio da informação, as melhores informações, as primeiras informações, Daniel sabia. Mas o versículo 10 que diz que quando ele soube que a escritura estava assinada, ele tranquilamente, calmamente, ele vai para sua casa e lá já tinha janelas abertas e ele vai orar como costumeiramente fazia. Só que aí os safados, os pilantras já estavam esperando.
esperando que ele fizesse isso. Bem, a gente sabe que essa história acaba assim. Daniel vai para a cova dos leões e no final das contas Deus o livra. E depois aqueles homens que armaram. É interessante que o rei, ele fica tão assustado depois que ele vê que aquilo é para pegar Daniel, que ele tem... O texto fala que ele mesmo, ele se sente penalizado e ele, do seu coração, ele se propõe no seu coração a fazer algo. Mas ele mesmo, ele chega aqui, ó. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse a Daniel: o teu Deus é quem tu continuamente serves, ele te livrará. E ele mesmo depois vai para os palácios fazer um jejum. Mas ele sabia, e ele ficou assustado com aquilo, porque queriam pegar Daniel, e não tinha mais o que ele fazer, porque ele assinou, ele carimbou, e agora só restava ele acreditar que o Deus de Daniel iria salvá-lo. Foi o que aconteceu. E depois de ser salvo, e aqueles leões virarem gatinhos, ainda que estivessem famintos, ele agora coloca aqueles homens todos que armaram para Daniel e suas famílias, se eu não estou enganado, e todos eles pagam um preço. Bem, eu quero trazer algumas verdades rápidas para você. A primeira delas: Daniel tinha uma reputação, uma responsabilidade, um compromisso e dedicação, não só com o reino físico, mas o reino de Deus. Viu? Ele recebe a notícia do edito, mas ele não se importa, porque o que importa para Daniel é a responsabilidade, a sua reputação, a sua intimidade com Deus. Eu disse no início que muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, muitos problemas. Daniel já tinha isso no sangue. Ele tinha uma vida de oração com Deus. Ele tinha reputação, ele tinha responsabilidade, ele tinha compromisso e dedicação. Então ele não se importou com o que estava acontecendo ao seu redor. Ele se importou sim em continuar com a sua aliança, com o seu compromisso com Deus. Nós vamos ver isso no outro personagem chamado José. Fortemente ele vive tantas dificuldades, mas uma coisa que me chama mais a atenção quando ele está com a mulher de Potifar, ele fala: por que eu cometeria esse erro contra o meu Deus e contra o meu Senhor? Isso se chama compromisso, reputação, dedicação, responsabilidade. Bem, em segundo lugar, eu quero dizer que quando a sua razão está fidelizada ao que é certo, ao que é verdadeiro, ao que é santo, nada nem ninguém poderá te impedir. O versículo 4 ao 5 fala que ele sabia das coisas. Ele imaginava que fosse para pegá-lo. Mas como a sua vida, a sua razão, a sua existência estava fidelizada no certo, ele pouco se importou. Ele tinha um compromisso antes e a sua razão, a sua vida estava fidelizada no que é certo, no que é concreto, a fé em Deus. Uma vez um grande comunicador chamado Silvio Santos perguntaram a ele sobre o certo e o errado, o bem e o mal. Ele falou: rapaz, o mal pode até parecer que vence algumas vezes, mas o bem sempre prevalece. Porque se você está com a razão, você perde até por um tempo, mas no final, Deus faz que prevaleça o bem e a razão. É uma grande verdade. Esse grande comunicador chamado Silvio Santos, Abravanel, judeu que é, e os judeus vivem assim, sabendo que há um Deus no céu, um Deus único, que nos ama e que nos dá possibilidades quando nós temos... uma vez o pastor falou para mim assim: você só terá tudo de Deus quando Deus tiver tudo de você. Então quando você tem compromisso, a sua razão, ela é fidelizada no que é certo, no que é de Deus, no que é verdadeiro, no que é santo, no que é separado, e ninguém pode te impedir, porque o justo vive pela fé. Em terceiro lugar, ainda que os problemas e as confusões se reúnam, já viu aquela coisa? Parece que quando vem problema, parece que eles todos fazem o dinheiro, a saúde, eles se juntam, cara. Parece que eles fazem uma reunião e vêm pra cima com tudo. Parece que os problemas se reúnem e vêm para arrebentar uma avalanche de coisas. Eu quero dizer para você que ainda que os problemas e as confusões se reúnam para nos atacar, nós necessitamos nos manter
na presença de Deus em oração. É isso que o versículo 6 ao 10 vai dizer, que Daniel, ele, em nenhum momento ele se abala, porque ele viu que todos aqueles camaradas se juntaram contra ele. E o mal estava ali. As confusões estavam ali. Mas ele sai da confusão e vai procurar quem? Quem ele tem compromisso. Quem ele tem fidelidade. Quem ele vive emunar. Que é concreto. Que é Deus. Que é Deus. Que é o Senhor. Irmãos, é a presença de Deus que nós necessitamos ter. E próximo, a vida, o cotidiano, as circunstâncias, ou até a humanidade pode tramar contra você, contra mim. Mas é Deus quem tem o escape, a resposta certa. Lembra que eu falei para você? Ele foi lá para a cova dos leões. Deus não o tirou da cova dos leões. O problema nosso, muitas vezes, é que a gente quer sair da cova dos leões. E em alguns momentos a gente não entende porque Deus não nos tira da cova dos leões. Mas Ele nos permite, na cova dos leões, vermos o seu braço estendido, a sua mão poderosa, experimentarmos o favor, o braço, como diz o Salmo 91, aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Vão cair 10.000 à direita, à esquerda, a serpente vai vir, mas ele pisará a pedra, mas não seremos atingidos, porque ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Foi o que aconteceu com Daniel. Ele foi para a cova, sim, ele foi para a cova. O rei já havia dado, o edito já tinha assinado, já tinha colocado o carimbo, o anel, não tinha o que fazer, lei dos medos e persas, não tinha o que fazer. E Deus não o tirou da cova, mas Deus esteve com ele lá na cova, quando os leões estavam famintos, e para mim eles se tornaram gatinhos ali, porque a mão de Deus estava sobre Daniel. Sobre Daniel. Assim como os gigantes se levantaram para cair, assim como os gigantes se levantaram na vida de Davi, um outro personagem bíblico, um outro homem de Deus, os gigantes, Golias, assim os gigantes que aparecem diariamente na nossa vida se levantam para cair. Precisamos ter compromisso a cada dia com Deus, termos a nossa fidelidade a Ele e sabemos que Ele sim pode nos tirar, ou melhor, nos fazer passar ilisos das dificuldades que acontecem na vida. Quando temos comunhão com Deus, ou quando temos comunhão com Deus, o testemunho é notório, todo mundo vai ver. Ninguém entendeu nada como Daniel saiu daquele lugar. Possivelmente ninguém tenha saído daquele lugar, mas ele sai daquele lugar. É impossível que o servo de Deus não impacte a vida de quem está ao seu lado. É impossível. Quando o servo de Deus é servo de Deus mesmo, não tem como. As pessoas são impactadas pelo testemunho da pessoa. Pelo testemunho, pela vida, pela unção, pela intimidade com Deus. O Deus de Daniel, o nosso Deus, nos dá o escape certo. É isso que o texto mostra. Eles saem e entram na cova dos leões. Quem deveria estar? Daniel na cova dos leões, assim como os outros homens e mulheres de Deus foram libertos e salvos. Quantos homens, quantas mulheres? Poderia citar João, que é jogado numa água fervente, ou no óleo fervente, e sai ileso. Poderíamos citar alguns mártires que antes foram salvos milagrosamente. Poderíamos citar José, que não tinha nada para dar certo para ele, e Deus cumpre o sonho que havia dado a ele. Poderíamos citar o próprio Moisés, no rio, fora a correnteza, ele chega a vencer. Dizem que tem muito crocodilo naquela região, serpentes, animais e tudo mais, mas ele foi guardado e foi criado pela filha de Faraó. O nosso Deus, ele nos dá o escape certo. E eu tenho certeza que Ele
Jeová, o eu sou o que sou, nesse tempo que nós vivemos, Ele nos dará também o escape certo. Mas como fazer isso, pastor? Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Deus deseja que você prospere. Prosperidade não é ficar milionário nem rico, mas é viver as melhores coisas que Deus tem para você. O Deus de Daniel é o nosso Deus. E Ele deseja que nós o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Eu espero que essa palavra tenha falado contigo, abençoado sua vida. Se você puder, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho para a gente continuar aí abençoando a sua vida. Eu sou o pastor Marcos Félix, estou pastor, porque o meu nome é Marcos Félix. Que você tenha um dia abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.